Vindas aqui ao nosso encontro de hoje. Quero iniciar agradecendo aqui a presença de todos que se cadastraram para participar desse encontro. A gente teve uma demanda maior do que, inclusive, o espaço, mas, naturalmente, a gente tem sempre que calcular que a demanda maior, na hora que vai para o real, as pessoas não conseguem chegar, tem outros compromissos, então a gente não tem a sala cheia, mas tem a sala com uma presença muito significativa. E a gente está transmitindo ao vivo pelo streaming, né, que foi uma contribuição aqui da Mário de Andrade, do diretor-geral aqui da Biblioteca Mário de Andrade, que é o Bagolin. Não sei se ele está aqui, mas eu queria agradecer a ele, a equipe dele, por estar recebendo esse encontro. A gente espera que seja o primeiro de muitos encontros da SP Cine aqui nesse auditório maravilhoso, que foi reformado recentemente, reinaugurado, e que é muito propício para debates como esse que a gente vai ter hoje, né? E para nós da SP Cine, essa agenda de discussão, de inteligência, de discussão de dados, de estratégia para o audiovisual paulista e brasileiro é uma das pautas mais importantes. A gente acha que, para além do fomento, do investimento, das linhas, dos editais, muitos já estão na rua, a discussão do para onde vamos, né, do projeto, né, do conteúdo, é talvez um dos nossos papéis mais importantes, né, de ativar espaços de reflexão, de discussão desse momento muito importante que o audiovisual está vivendo no Brasil, um momento de mudanças, um momento de oportunidades, de mudanças de paradigmas, de políticas públicas que vieram consolidando um cenário possível para o cinema brasileiro, para a televisão brasileira, e que está gerando, num ano complicado, do ponto de vista político e econômico, um paradoxo de que o audiovisual está bem, né, apesar da dificuldade geral que o país está vivendo. O audiovisual é uma área que as coisas estão acontecendo, e estão acontecendo de uma maneira muito interessante. E é preciso discutir isso. Para além do dia a dia, para além de cada projeto, de cada produtora, a gente precisa ter essa visão geral. E para a SP Cine é muito importante, por isso a gente tem muitos aqui, colegas da SP Cine. Eu quero agradecer a equipe, o Guilherme, que se dedicou, e todos que se dedicaram a montar esse evento, porque a gente vai beber muito também no que vai ser discutido aqui. Eu quero agradecer também os convidados que aceitaram palestrar aqui hoje, todos com pesquisas e visões muito importantes sobre o setor audiovisual. A Gisele Jordão, que é sócia-diretora da 3D3 Comunicação e Cultura. Cadê ela? Está aqui. O João Leiva, né, que é sócio-diretor da J. Leiva Cultura e Esporte, que fez uma pesquisa super importante sobre o acesso à cultura recentemente, vai falar um pouco dela aqui. O Felipe Galvão, que é gerente de pesquisa e programação estratégica dos canais Fox no Brasil. O Gabriel Gurman, que é gerente de marketing da distribuidora Paris Filmes. Aos quatro quero agradecer muito, né, assim, a presença, a disposição de vir até aqui, de participar desse debate. A ideia é que cada um fale em torno de 20, 30 minutos, e depois a gente tem um espaço para discussão com a plateia. A gente tem aqui a presença de cineastas, realizadores, críticos, jornalistas, pessoas da área audiovisual, das mais várias frentes, criativa, produtiva. Então, quero agradecer novamente a presença de todos e dizer que a gente espera que esse seja o primeiro de muitos outros encontros, né, como esse. A gente acha que não vai esgotar hoje aqui a discussão sobre os dados, né. E vou entrar um pouquinho no assunto antes de passar já para a Gisele, assim, né, dizer que a discussão sobre a estratégia, né, o uso das estatísticas nos lançamentos dos filmes, das séries, está cada vez mais presente na realidade audiovisual. A gente precisa pensar como aplicar todos esses elementos nas estratégias, tanto de criação, de produção e lançamento dos conteúdos. Os lançamentos estão cada vez mais associados a uma visão de planejamento prévio. É preciso entender os públicos, é preciso... outro dia me contaram como a Netflix preparou, desde o início, o lançamento
dessa série House of Cards, que é a original dela, que muitos aqui conhecem, estudando o público e monitorando gostos e monitorando preferências. E depois combinando isso com criatividade, com talento, mas tendo uma clareza muito grande de quem é esse público, de quem são os públicos no plural, né? E a gente está vendo que esses novos modelos estão permitindo uma compreensão fina disso, cada vez mais sofisticada, né? A gente precisa compreender. O que chega de fora no Brasil vem com uma clareza muito grande e tem um investimento, claro, também muito maior do que a gente hoje consegue fazer e uma presença no mercado que é avassaladora. Então, nesse momento que o Brasil está firmando sua produção e está construindo um espaço estratégico, fortalecendo as distribuidoras, as produtoras, os elos criativos, a gente precisa ter uma clareza muito grande de como aliar esse conhecimento estatístico, que tem uma dimensão econômica, mas também tem uma dimensão cultural, criativa e social importante. Tudo isso tem que estar intercalado. A gente tem visto casos já no Brasil muito interessantes de, por exemplo, a incorporação. A gente tem uma nova classe C, classe D, que precisa ser incorporada no consumo de cinema. Tem outros gostos, visões de mundo, dimensão simbólica é outra. São elementos que, na área da televisão, isso é bastante trabalhado, mas eu diria que no cinema a gente precisa também desenvolver, porque a ideia é incorporar essas milhões de pessoas no consumo de cinema e de audiovisual no Brasil. A gente precisa incorporar, né? Seja pela TV por assinatura, seja no cinema, seja pelos formatos tradicionais. A gente está num momento de incorporação de milhões de novos espectadores que têm que participar desse processo. Então, como trabalhar esse público, como incorporar, como lidar com essa parcela da sociedade que está chegando para dentro, está sendo incorporada no acesso, e a gente quer incorporar muito mais, gerando conteúdos que possam dialogar com demandas, expectativas dessas parcelas todas. É um debate importante. Tem muitos aqui que estão empenhados em produzir um cinema que possa, né, cada vez mais alcançar, né, parcelas da população. Então, a gente tem que incorporar e tem que ter estratégia para isso. Então, os dados são importantes, os dados de acesso e exclusão, porque os dados do Leiva, por exemplo, mostram ainda uma exclusão imensa da população do mais elementar acesso a cinema no Brasil. E isso é algo que a gente vai ter que discutir, porque a gente já está na ponta, tendo os modelos de streaming, que estão já, de maneira avassaladora, chegando no Brasil, e tem toda uma discussão hoje, já nacional, de regulamentação, de incorporação desses setores no mercado, mas tem ainda questões do século XX, como a não inclusão, né, de milhões de pessoas no acesso ao cinema, na fruição. Então, tudo isso, eu acho que é importante, vai estar no radar aqui da discussão, perpassando. É preciso ter estratégia, é preciso ter uma visão da criação, à produção e à distribuição o mais interligada possível, para que a gente não tenha fissuras e ruídos nessas relações que se estabelecem. Então, o ambiente aqui é de diálogo, é de construção desse ambiente de reflexão. Nada mais adequado que estar numa biblioteca, num espaço tranquilo para a gente fazer essa conversa. Então, eu desejo um bom debate aqui e quero já chamar o primeiro palestrante, ou a primeira palestrante, melhor dizendo, se não me engano, é isso, a primeira, que é a nossa querida Gisele. Por favor, Gisele, eu peço uma salva de palmas aqui. Agradecida. Obrigada. Bom dia, gente, tudo bom? Bom, antes de mais nada, quero agradecer o Guilherme, o Alfredo, o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Ah, olha só, o Rodrigo Matias está ali, os Rodrigos estão aqui. Tá? Quero agradecer pelo convite. Esse tipo de evento, a gente tem, eu, pelo menos, tenho começado a participar com maior frequência agora, nos últimos anos,
eles têm sido determinantes para a gente conseguir ampliar a perspectiva dos setores de atividade da cultura. Eu não sou especialmente do setor audiovisual, eu sou pesquisadora também da SPM, das áreas de atividade cultural no geral. Fiz um recorte orientado para o audiovisual da minha pesquisa, que vocês vão conhecer, que é o Panorama. Mas tem sido fundamental para a gente entender e articular realmente essa visão de cadeia produtiva. O panorama da cultura brasileira, ele tem a pretensão de ser realmente um panorama, ter uma visão panorâmica. Tá. É ruim se eu falar sem microfone? É ruim para gravar? Tá bom, vamos lá. Vou tentar. Então, a gente, no panorama, tem justamente a ideia de trazer essa visão articulada dos setores. Posso. Eu vou acabar ficando de costas, inevitavelmente, por conta disso, tá bom? Tá bom. Ele tem essa ideia central de trazer dados para articular a visão de cadeia produtiva, né? Então, minha formação original, eu sou planejadora de comunicação. Minha formação original, sou professora hoje da ESPM, né, que é uma escola orientada para comunicação social e negócios, prioritariamente. Não tenho nenhum pudor em falar isso. Estudo consumo, que também é outra coisa que fica muito sujeita a juízos de valor, porque a gente tem poucos estudos, confundem consumo e consumismo e tal, e a gente vai, que a gente aqui no ambiente da cultura também precisa discutir isso, e sou gestora de projetos culturais há 25 anos. Originalmente, minha área é a música. Aí tive a oportunidade de passar por produções em várias áreas, mas meu currículo é a música, ok? O panorama ele nasce, portanto, desse encontro da minha visão acadêmica e da minha orientação de mercado, meu trabalho cotidiano, que não me permitia simplesmente planejar pela ausência de dados, né? Acho que aqui o João também tem essa mesma perspectiva e tal. Então, a gente trabalhou muito na produção de dados antes dessas pesquisas, mas eram dados secundários que a gente fazia cruzamentos e buscava elementos que nos pudessem trazer algum tipo de orientação para esse trabalho. Muito bem. Com essa visão ainda não suficiente, nasce o panorama, que tem essa ideia. Minha perspectiva é necessariamente olhar a cadeia produtiva da cultura a partir da visão de cada um dos atores da cadeia, porque a gente tinha uma hipótese no começo da pesquisa, em 2009, no começo do planejamento, de que os atores tinham perspectivas, intenções, ideias, noções de como fazer aquilo acontecer de forma muito diferente, os atores que compunham. Quais são os atores que a gente imagina aí que compõem? Imagina não, eles são comprovadamente os atores que compõem a cadeia produtiva da cultura. São 7 atores centrais, né, divididos para a gente em governo, iniciativa privada, produção, artistas, distribuição, divulgação e o público consumidor. Lembrando que consumo para a gente não tem a efetividade da troca monetária, ok? É simplesmente a apreensão, a apropriação de algo. A gente já vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Esses 7 atores, a gente dividiu em 4 grandes grupos centrais, de agentes viabilizadores, né? Os difusores, onde se concentra ali a divulgação e a distribuição, e realmente o consumidor, o público consumidor final. Essas divisões elas foram feitas justamente para viabilizar as coletas, que são coletas de pesquisa nacional. Beleza? Eu vou tentar passar pela metodologia um pouquinho, porque ela acaba determinando a questão dos indicadores. Toda vez que a gente vai trabalhar com indicadores numéricos, né? Acho que era o Tchevchenko, né, que dizia, a gente tem 3 tipos de mentira, né? Tem a mentira deslavada e tem as estatísticas, né? Então, a gente consegue produzir o que a gente bem quiser a partir das estatísticas. Exatamente por isso, a gente precisa estabelecer a perspectiva pela qual a gente olha. E, neste sentido, o panorama tem uma preocupação de rigor científico de estabelecer realmente isso, que é o primeiro passo do projeto, é estabelecer, olha, estamos olhando desta perspectiva. Os 2 relatórios estão disponíveis para vocês gratuitamente no site, panoramadacultura.com.br. O que a gente
percebeu a partir dessa composição de 4 agentes, que era possível a gente dividir essas coletas nacionais organizadas em 3 grandes blocos de pesquisa. A primeira delas, que foi um mapeamento que foi concluído em 2012, ela buscou os agentes e os viabilizadores. Desculpa, tá, gente? Ele é todo colorido, mas imaginem que aqui está artista, produção, iniciativa privada e governo destacados. A gente tem aí na primeira coleta. Hoje a gente vai falar aqui um pouco da produção e dos artistas. Não vou falar dos viabilizadores, que são o governo e a iniciativa privada, e do consumo, né? Nesta coleta, nossa intenção era entender efetivamente perfil, porque o produtor cultural, o gestor cultural, o agitador cultural, enfim, ele não é um público ainda reconhecido como um ator. A gente não tem isso estabelecido como função no nosso detalhamento de cadeia produtiva. E isso foi bem interessante, porque para fazer essa delimitação a gente teve que passar por um monte de coletas e pesquisas. Então, só num primeiro momento, a gente já percebe que, se a gente não tem formalizado o que somos gestores e o que são os gestores culturais, ou qual é o debate, o que está no entorno disso, já nos traz, já nos demonstra que temos aí um primeiro problema a enfrentar. Quem somos nós? E aí a percepção de cada um a respeito do qual é a função de um produtor ou de um gestor cultural é muito variável. A segunda coleta, que acabou agora em 2014, final de 2014, é do público consumidor, que é o brasileiro. É uma perspectiva bem difícil, foi bem difícil para a gente conciliar isso, mas a gente fez realmente a coleta, mas não no intuito de entender o que ele consome ou não, porque, nesse sentido, a gente até tem alguns indicadores, única e exclusivamente. A gente gostaria de entender o que mobiliza o brasileiro a consumir bens culturais. Por que esse cara se dispõe a assistir a alguma coisa? Por que ele se dispõe a ler um livro? O que mobiliza ele para isso? E não o que ele faz efetivamente, porque eu tinha muita dificuldade de trabalhar com esses indicadores secos, né? Então, o brasileiro lê tantos livros por ano. Ok, isto quer dizer o quê? Por que ele não lê? Né? E a ideia, nesse sentido, foi construída a partir dessa pesquisa. A terceira, que é o que a gente está tentando viabilizar agora, que é com difusores, né? Que vai compor, finalmente, o panorama, o 4º volume, que vai realmente representar essa articulação de conhecimentos, a partir de um cruzamento de todos os dados. As pesquisas já foram orientadas nesse sentido, né? Um cruzamento de todos os dados na perspectiva de análise de um monte de gente de todas as áreas de conhecimento, que, num certo sentido, tem impacto na nossa atividade cotidiana, para a gente chegar no dado. Então, aí sim a gente vai chegar na visão do panorama. Em relação à coleta dos agentes, né? Essa coleta, ela é uma coleta nacional, que buscou entender o perfil e, no caso dos viabilizadores, conhecer as políticas. Vamos lá. A gente teve aqui algumas questões base que nos nortearam na construção dessa coleta, do que perguntar, a partir de qual perspectiva perguntar. O conceito de cultura, que é um conceito muito amplo, o que ele quer dizer, de onde a gente parte, né? Quando a gente está em relações próximas, as conversas elas acabam fluindo. Mas quando a gente vai ampliar essa perspectiva, qual é o sentido do que eu estou dizendo para o outro? Isso sempre é muito impactante numa coleta de pesquisas quantitativas. Acho que o João deve ter passado por uma série de pré-testes também para eliminar os vieses de interpretação e tal, mas necessariamente a gente precisou estabelecer, não, nossa perspectiva é essa e eu preciso entender isso. Então, vamos lá. O conceito de cultura, dentro do âmbito geral, ele quer dizer muita coisa, né? Ele abarca, desde da sua origem, a ideia de cultivo e tal, questão biológica, inclusive, que a gente eliminou nessa coleta, até questões muito mais presentes que a gente trabalha cotidianamente, como valores, crenças e tal. A grande questão é que, para a perspectiva do gestor, o conceito antropológico de cultura, que é o mais corrente no cotidiano da gente,
ele não é possível, ele cria uma barreira. Como é que você vai fazer a gestão de algo que está disseminado dentro do seu cotidiano, hábito diário, construído a partir de uma formação simbólica estabelecida no seu dia a dia? Esse conceito para o gestor cultural ele é muito cruel, porque ele acaba traduzindo para a gente toda a nossa limitação. E aí, num determinado momento, eu ouvia muito uma fala do Teixeira Coelho, que é um grande pesquisador bem bacana, que dizia o seguinte: o gestor cultural não sabe o que ele está gerindo. O que ele está gerindo? Eu falo, eu sou gestora cultural. Isso quer dizer o quê? Efetivamente. Qual é o seu papel? E aí essa barreira epistemológica do conceito teve que ser trabalhada na pesquisa, que é algo que eu me pergunto até hoje. Tá? Nenhuma das pesquisas fecham nada, elas abrem outras coisas, na verdade, né? E mais dúvidas. E como pesquisadora eu fico feliz quando eu tenho mais dúvidas, porque eu tenho mais trabalho. Mas não necessariamente essa questão deva se isolar, a gente precisa discutir. Então, essa é uma pergunta que eu tenho para vocês. Olha que falta, que inusual, né? A palestrante fazendo uma pergunta. Estou fazendo. O que é cultura para vocês? Isso amplia aí algumas discussões. A gente trabalhou a partir dessas barreiras epistemológicas. O conceito antropológico não dá conta. Então, essa coisa de crenças, valores e tal, ela precisa ser repensada para a nossa atividade. Qual é a nossa perspectiva? Segunda questão é que a gente aí acabou focando, foi bom, então vamos trabalhar dentro da lógica do bem simbólico. O que é o bem simbólico? Aquilo que tem um valor, é algo de troca, que você pode consumir, se apropriar, enfim, até mesmo comprar, né, troca monetária, e que tem algo que vai além do seu valor funcional. Isso aqui é um conceito bem típico e tradicional das pesquisas, né, que é do Bourdieu, para a gente compreender o que tem naquele valor simbólico que o faz mais do que simplesmente a sua proposta funcional. Assim, a havaiana, sandália havaiana. Por que ela virou o que ela virou? É o chinelo? É a borracha do chinelo e tal? Não, provavelmente ali são todos aqueles valores, percepções e situações de representação, o simbólico que aquela sandália traz junto com ela, né? A brasilidade toda que foi incluída aí no seu raciocínio. E que a gente da cultura tem muita coisa aí para contribuir com esses ambientes. A comunicação e consumo, lembrando que isso também foi uma outra barreira, não para a pesquisa, isso foi uma barreira para o entendimento dos atores da cadeia produtiva. Porque quando eu falo em comunicação e consumo, eu gero um problema. A gente tem uma ótica sempre orientada pela produção, e a gente não tem uma ótica orientada pelo esse processo dialógico de comunicação e consumo. Me explico melhor dizendo que, apesar de entender que a cultura não nasce por demanda, ela nasce por uma necessidade de expressão, muitas das manifestações artísticas e tal, aquelas pessoas com as quais a gente dialoga por meio dessas obras, ou, enfim, que têm acesso a esse bem cultural, enfim, elas também têm uma produção de sentido ali daquilo que está sendo proposto quando elas recebem essa obra. E, em momento nenhum, a gente considera isso nas questões e nas pesquisas que a gente tem feito. A gente tem, normalmente, isolado os processos, e isso tem... Eu estou me colocando nessa pegada, são reflexões, né? E isso tem causado um prejuízo bastante grande, porque a gente acaba estabelecendo o que deve ser produzido sem olhar o que está sendo consumido ou o que deve ser consumido, e não pergunta o que as pessoas gostariam de consumir, determina e começa a refortalecer e reforçar as ideias das instituições legitimadoras do que deve ou não ser produzido, consumido e assim sucessivamente. Isso, num longo prazo, para a gente é um tiro no pé, porque a gente vive dentro de um sistema de cadeia produtiva que é realmente necessário que a gente dialogue, né? E a gente precisa retomar essa ideia. A questão de história, né, todos os contextos históricos são muito importantes para a gente na pesquisa, e, obrigatoriamente, a lógica da gestão orientada pelo marketing do consumo cultural. Obviamente, também vem aí um monte de coisas da sociologia. Essas foram as perspectivas que nortearam essa coleta, o que constituiu uma publicação hoje, que já é também uma redução de tudo que a gente conseguiu coletar de informações, que tem a seguinte estrutura: um histórico, um texto
com um caráter histórico mesmo, de como que a gestão cultural, dentro da perspectiva política, aconteceu no Brasil, desde suas instituições legais para isso até o momento da publicação, 2012, né? A revisão de literatura, então, isso um pouquinho melhor explicado do que eu disse agora para vocês, a metodologia, os resultados com conclusões e casos com representatividade, casos brasileiros com representatividade daqueles dados espalhados pela publicação, e um glossário. Então, a gente tem lá caso do Grupo Corpo, tem caso do Teatro de Barbacena, do pessoal do Ponto de Partida, que passaram por problemas também, né? Então, contando, inclusive, suas dificuldades. Não são necessariamente casos contando os sucessos, mas com um sucesso no final, que é um pouco a nossa característica, né? A gente do setor cultural. A gente tem altos e baixos aí, muitos, e acaba não desistindo. A gente permanece e lá no final tudo funciona. Então, essa é a estrutura da publicação que vocês encontram para download lá gratuito. Essa pesquisa dos agentes de cultura brasileira é uma pesquisa quantitativa, com um universo que a gente conseguiu a partir da base nacional de proponentes do Ministério da Cultura, porque era a única base possível que a gente tinha para partir, visto que, tirando esta base, que a gente vai lá, se cadastra para propor projetos nos três mecanismos, nacionalmente a gente não tem isso, a gente não tem uma associação que nos concentre, a gente não tem cadastros suficientes para a gente formar um universo, esse foi um desafio da pesquisa. Isso também é uma questão para a gente pensar muito na formação de sentido da nossa atividade, como é que a gente não tem esta organização, e é por isso que esse tipo de encontro é bastante importante para a gente. Formado por pessoas físicas e jurídicas, na mesma proporção da base, projetos que foram apresentados entre 2007 e 2011, porque a coleta foi feita ali em 2012, e 14 mil, né, a gente tinha num total desse período aqui, 14.853 nomes no território nacional. A gente fez um sorteio probabilístico da amostra, ou seja, a gente considerou em questões proporcionais à da base os entrevistados que responderiam, o que conferiu aí uma pesquisa com um índice de segurança, de confiança de 95% e margem de erro de 4,22 pontos percentuais para mais ou para menos. Quer dizer que a gente tem um range aí de quase 9% de possibilidade de variação dessa resposta. Tá? Alguma outra dúvida a gente pode discutir depois. Foram 500 entrevistas realizadas, foram realizadas por telefone, Brasil todo, com duração média de 60 minutos. O que também foi muito bacana, porque a gente percebeu uma disponibilidade gigante desse público em contribuir conosco, que não é uma disponibilidade que a gente encontra em outros setores, ou seja, a gente está precisando mesmo desse tipo de coisa, né? Isso é bacana. Foi realizada nas 5 regiões do país e respeitando as proporções. As análises dos dados foram feitas a partir da metodologia descritiva, que é uma análise que você pega lá tudo que é dado que surge, aparece um gráfico, você simplesmente faz aquele descritivo. As análises de cluster e fatorial confirmatória, que é o que gera perfis, que vocês vão ver nos resultados. E, por fim, a análise de regressão multivariada, que verifica a correlação entre todos esses fatores e as variáveis que a gente encontra. Bom, para que eu falei tudo isso, né? Não sei efetivamente se a metodologia acabou fazendo muito sentido, mas é realmente importante a gente delimitar para que a gente consiga compreender. Vamos lá. Os agentes. Primeiro, a gente tem uma formação, os agentes culturais, os produtores e os artistas, né? A gente está dentro da base produtores e artistas agora, porque no Ministério da Cultura os proponentes não são só os produtores, eles são artistas. Esses dados estão todos à disposição de vocês lá no relatório, tá? A gente tem uma escolaridade superior, escolaridade bastante superior à da média brasileira. 77% dos gestores culturais têm formação superior. A média da população brasileira é de 7,9%. Tá? O que já demonstra que realmente a gente estuda mais tempo, inclusive,
Existia uma pesquisa que indicava isso, que os produtores estudavam mais tempo, né? Mas a gente tem uma questão muito interessante. Desses 77%, transformando isso em base 100, apenas 17% tem formação específica para a gestão. Ou seja, que tem cursos que proporcionem algum tipo de elemento negocial, que favoreçam a questão negocial. A maior parte dos gestores tem muito conhecimento sobre a área que atua. Então, o gestor de cinema sabe tudo de cinema, o gestor de audiovisual sabe tudo de audiovisual, o gestor de teatro sabe tudo de teatro, sabe de textos de teatro, autores e tudo mais, o que é incrível, mas não entende quase nada de negócio. O que, por sua vez, dificulta muito a sua atividade de gestor. Né? Então, isso foi uma das primeiras barreiras que a gente encontra. E, na verdade, isso, inclusive, é uma questão, uma perspectiva de formação mesmo, porque não existe intenção de saber sobre negócios. Porque, num determinado momento, a gente imagina que negócios e arte são questões excludentes. Tudo bem? A escolaridade do gestor do audiovisual fica ali naquela média de 77%. Quando a gente isola o dado, a gente chega a 78,3%, com formação superior. Composto por 60% com superior completo, doutorado 1,3%, e assim vai. Né? Quando a gente fala do perfil de escolaridade do audiovisual, a gente verifica que 30% tem alguma formação negocial, que dá conta de trabalhar questões que eu até estava conversando com o Gabriel antes, são aparentemente muito difíceis no setor, como, por exemplo, distribuição em diante. Né? Que, para isso, a gente realmente sabe que alguma formação negocial ajuda bastante. Né? O perfil da produção audiovisual, ela também está um pouco acima da média no que diz respeito ao tempo de atuação no mercado. Ou seja, em geral, o gestor do audiovisual ele tem bastante experiência. Esses já são dados recortados. Né? Tem bastante experiência em tempo, que, por um lado, é muito bom. Então, a gente tem mais de 50%, 14 mais 21 mais 27, acima de 10 anos de experiência, acima de 6 anos de experiência. Sendo que eu tenho ali quase 36%, mais de 36%, com mais de 10 anos de experiência. Num certo sentido, isso é muito bacana, porque é uma pessoa que tem domínio das práticas do setor, mas, por outro lado, que catalisa e consolida algumas práticas antigas, como, por exemplo, que, para ser gestor cultural, tem que aprender na prática. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá, gente? É pesquisa. Beleza? Vocês podem discordar, podem até ficar bravos comigo, mas assim, não fui eu que falei isso. Foram os gestores que me responderam as pesquisas. E aí a gente vai ver o seguinte, bom, este cara, ele realmente acredita, esse gestor, que ele tem que aprender na prática. Por outro lado, existe uma característica específica nele. Ele tem remuneração variável. E esta remuneração variável, 86% tem remuneração variável, ela impede este gestor de planejar outros investimentos que vão além do seu cotidiano, da sua sobrevivência. Então, por exemplo, um curso de formação, outros tipos de investimento para se desenvolver na carreira. Ele não consegue fazer isso na medida em que a sua remuneração é absolutamente variável. Né? Além disso, isso é uma característica do setor cultural como um todo. Né? Não vamos nos sentir sozinhos, estamos com muita gente nessa pegada. O setor cultural como um todo, 63% dos gestores dependem de outras rendas que não a de gestor para sobreviver. Então, como é que a gente se qualifica dentro de um ambiente que a gente não vive dele? A gente tem outros empregos, a gente faz outras coisas para sobreviver. Isso é muito complicado, para que você consiga desenvolver uma série de competências. Né? Ao mesmo tempo, os produtores de audiovisual realmente acreditam que o cinema é propício, é o melhor ambiente do ambiente cultural para se conseguir retorno financeiro.
Eu não estou dizendo que sim nem que não, só estou dizendo que esta é a percepção. Que, num certo sentido, explica algumas migrações que a gente vê. O cara começa fazendo teatro e ele vai tentando migrar para cinema. Isso a gente percebeu muitas vezes ali nos fluxos de trabalho. E o produtor também tem outra característica, ele é multitarefa, ele faz 74% dos produtores de cinema, do audiovisual, na verdade, não cinema, do audiovisual, já fizeram ou praticam outras produções, ou fazem outras produções, de teatro, principalmente, é a área que mais tem conexão na atividade do fazer, e música, que é a minha área de origem. Né? Que tem aqui esse dado. Ó. 42% literário, 54% em artes plásticas, fotografia. Então, a gente tem aí algumas questões para discutir. Deixa eu ver. A formação que a gente já conversou. Eu estou correndo um pouco aqui. A gente fez também a seguinte pergunta. Bom, beleza, percebemos então que o gestor, ele não tem a formação negocial. Como é que ele faz, então, para aprender o seu cotidiano? Não tem a formação escolar, né? Não necessariamente isso seja um problema, mas como é que ele faz para aprender? 13% responde, agora é audiovisual só, que aprende na produção mesmo. Né? Dizem que querem aprender mais sobre produção, 16% sobre comunicação e marketing, 25% afirma que não falta conhecimento nenhum. E olha, gente, isso me choca, porque eu estudo que nem uma louca, eu sempre acho que eu sei menos a cada dia. 25% afirma que não falta conhecimento da gente. Nossa, aqui, se a gente fizer... E sempre falta, na verdade, né? E o negócio não anda, e precisa faltar, precisa estudar, não tem jeito, precisa entender o que está acontecendo. Educação formal, 10% afirmam. Eu não sou propriamente uma defensora só das práticas formais, mas eu acho bacana também. Né? Legislação de incentivo, isso foi um índice que eu não esperava ver também, 7%. Mas se você já está em atividade há muito tempo, você precisa conhecer isso, não tem jeito. Banco de patrocinadores e informações, 7%. Gente, não dá para isolar um banco de patrocinadores, mas vamos lá. E acho que das informações, bibliografia, 1,5%. Realmente, bibliografia é uma coisa que a gente não tem. A gente tem muita carência mesmo. Outras áreas culturais, outras experiências internacionais, bacana. Essa foi a síntese. A grande questão é que, de todas as áreas de gestores, a do audiovisual foi o índice maior de pessoas dizendo que não precisavam de outros conhecimentos. Ok? Isso aqui ficou ótimo, olha só que incrível. Na verdade, eu vou rapidinho para vocês. Só destacar que 17% dos produtores dizem que não há necessidade de formação e cursos, mas esses produtores costumam orientar seus trabalhos pela prática. O que acontece quando a gente orienta o trabalho pela prática? A gente não consegue expandir e ter novos formatos, a gente não tem outras visões, isso também relatado em pesquisa. Então, quando a gente olha na cadência ali do que precisa ser compreendido, a gente verifica que a prática ainda é algo muito importante, eu concordo, a prática ela é fundamental, mas nem só a prática, nem só a teoria resolvem as nossas questões. A gente precisa sempre conciliar as coisas. E, ao mesmo tempo, a gente também não tem oferta de cursos, de debates e tal. Isso vem começando a acontecer agora, e por isso esse evento aqui é importantíssimo. A gente não tem tido ambientes para trocar, né? Para conversar sobre. Então, bacana. A grande questão é que a maior parte dos produtores, e talvez isso explique a tentativa de migração para o audiovisual e para o cinema, acredita que o cinema é quem realmente consegue captar recursos dentro dos setores culturais. Se a gente comparar com os outros, é verdade. Isso não quer dizer que seja suficiente para o setor. Mas se a gente comparar com os outros setores, proporcionalmente, sim, é um setor mais estruturado, que tem fundo, que tem recurso, que se pode
gerir. Os outros setores não têm essa questão. Teatro, música, que são setores, inclusive, entendidos mais artesanalmente, não tem essa facilidade. Aí, cada setor acaba tendo uma prática distinta. Né? Isso. Eu vou direto agora para o consumo, para que a gente possa compreender algumas coisas. Então, numa perspectiva, eu tenho este produtor que está dialogando com o patrocinador, que também não entende muita coisa do que é dito, né? E oferecendo questões para um consumidor. Esse consumidor é o nacional. O Leiva vai falar de São Paulo, né? É de São Paulo, né? Vai falar de São Paulo. Este é o nacional com a seguinte metodologia: compreender os perfis de consumo cultural brasileiro, entender o que mobiliza, mas principalmente lembrando que, para mim, para esta pesquisa, consumo não é a troca monetária, é o conjunto de processos sociais em que se realizam compartilhamento, a apropriação e o uso de bens, serviços, signos e valores. Ou seja, a partir do momento que vocês estão aqui, vocês não pagaram, a entrada foi gratuita, se vocês fizerem uso, vocês já estão consumindo o que está sendo feito aqui, assim como eu também. A partir do momento que a gente se apropria, faz uso, concordando ou discordando, ou se posiciona em relação a isso, a gente já está falando de consumo. Teoricamente, estamos num processo de consumo aqui. Tudo bem? De informações, dados, pensamentos e afins. Ou seja, dentro dessa lógica, se eu estou trabalhando que consumo é apropriação, eu estou entendendo que consumo é uma experiência individual, o que é muito complicado de mapear numa pesquisa quantitativa. Porque como é que eu pergunto para todo mundo a mesma coisa, se para cada um é uma coisa distinta e eu estou assumindo isso? E aí que veio a revisão de literatura para tentar dar conta desse negócio, dessa maluquice. Primeira delas, a gente trabalhou com a área de conhecimento da psicologia, um questionário do Shalom Schwartz, que é um pesquisador norte-americano, que inclusive fez adaptação para o Brasil e tal. A gente conversou bastante sobre isso, para dar conta desses valores atitudinais. O que a gente tinha como hipótese? Que o valor atitudinal da pessoa a levava para um determinado consumo cultural. A gente errou, que é ótimo. A história, de novo, né, com essa lógica de coletividade, a sociologia da apropriação, que é uma linha de pesquisa bem legal, trabalhando essas questões individuais, a comunicação e consumo, de novo, e a gestão, mais uma vez, que é, inclusive, a base de alinhamento de toda a pesquisa. Nosso universo é brasileiro, com 16 e 75 anos, moradores das 5 regiões do país, das classes socioeconômicas A, B, C, D, com sorteio da amostra probabilística, em proporção idêntica ali aos clusters, ou seja, a questão de cima, e índice de confiança de 95% e margem de erro na perspectiva regional de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Beleza. Isso significou 1.620 entrevistas que foram feitas em domicílio. A aplicação do questionário, não o desenvolvimento, a aplicação do questionário foi feita pelo IBOP, que é quem tinha estrutura para isso, em 74 municípios com mais de 100 mil habitantes, nas 5 regiões do país, respeitando, de novo, essas proporções. Foi coleta realizada em 2013. As análises descritiva, de cluster e fatorial do mesmo jeito, regressão multivariada do mesmo jeito, mas prioritariamente a de correspondência, porque se a gente tinha a hipótese de que uma determinada atitude fazia com que a pessoa consumisse de uma determinada forma, eu precisava ter essas relações estabelecidas em mapas estatísticos. A gente tem na publicação ali à disposição de vocês todos os dados, toda essa revisão de literatura, metodologia, e, ao final da pesquisa, artigos de pesquisadores do tema bem importantes do mundo todo, que trabalham conosco já desde 2010 na construção desse raciocínio. Então, tem, por exemplo, o Bernard Lahire, que é quem faz esse tipo de pesquisa hoje na França, é quem coordena as pesquisas de consumo cultural na França. Tem o Alphonse Martinez-Sampere, lá de Girona, enfim, tem alguns pesquisadores bacanas lá com uma proposta exclusiva para o livro. Que é essa estrutura. Beleza. Vamos lá, alguns dados. Então, primeira coisa, resumo das práticas mais realizadas no ano. Primeiro, toda a base de práticas que era uma lista gigantesca, a gente tirou essa lista de onde?
da base do Ministério da Cultura, do que o Ministério da Cultura afirma ser prática, porque eu quero que isso seja aplicado, e mais revisões de literatura que nos dizem que, além daquelas práticas estabelecidas como artísticas, existem outras que também dão a formação de sentido e cumprem com este papel para o brasileiro, como a prática de religião, de esportes e afins. Tá? No livro está melhor explicadinho isso. Então, o que a gente percebe? Que as práticas mais realizadas no último ano daquele entrevistado, 42% frequentaram religião, isso fora de casa. Consumo fora de casa. Dentro de casa é uma outra pesquisa que precisa ser feita. Porque dentro de casa o cara tem hoje um centro cultural, né? A gente tem. Um mini centro cultural. Então, não dá para a gente juntar essas perspectivas. Era muita coisa e 1h30 já dentro da casa da pessoa já estava de bom tamanho, né? Então, consumo de fora de casa. O que mobiliza o cara a sair da casa dele para ir a algum lugar consumir alguma oferta de bem cultural? 42% foram, no último ano, à igreja. Alguma prática religiosa. 38%, segunda prática mais citada, foi o cinema. O que é bacanérrimo. Né? 34% restaurantes, parque, afins. E aí, do outro lado, as menos citadas. Eventos de esporte, estádios, circo, teatro, 9%, teatro, igrejas históricas e tal, biblioteca pública, 5%. E, óbvio, tem outras práticas menos citadas que essas, mas aí realmente tem a ver com a oferta do gênero ópera e coisas do gênero, que aí a gente não pode concluir. Mais do que qualquer outra coisa, o que a gente fez? Isso aqui não tem a pretensão de ser bonito, até porque realmente não é. Isso é um mapa estatístico. Uma das questões que a gente fez, quando a gente viu o conceito de cultura, a gente percebe que o conceito de cultura, em tudo que é pesquisa, tem duas dimensões, e percepções. Tem sempre duas dimensões, de informação e a dimensão de diversão. E quando a gente fala em cultura, em pesquisa, quando você pergunta coisas para as pessoas, elas sempre partem de uma dessas dimensões para te responder. Só que a gente nunca tinha conseguido entender o que o nosso interlocutor entende por cultura. Alguém perguntou o que é cultura? Não. E aí a gente fez, com aquela lista de práticas todas, o seguinte exercício. Uma coluna informação, uma coluna diversão, uma coluna cultura e uma coluna nenhuma delas. E o cara podia marcar, ele não tinha um entrevistador junto, mas ele podia marcar para cada prática o que ele entendia para aquela prática. Então, por exemplo, cinema para você é cultura, é diversão, é informação, são todas elas ou nenhuma delas. E eu, de verdade, teria marcado para todas. Ia ser até fácil, né? Passa o risco lá, beleza. Não, o risco não dá, é um iPad, né? Passa o dedo lá e beleza. A grande questão é que, o que foi surpreendente para a gente, que as práticas citadas como... Não teve nenhuma prática que ficou nas 3 dimensões. Primeiro. Ou seja, nenhuma das práticas culturais é percebida como cultura, informação ou diversão. Das práticas citadas como diversão, está o cinema lá. O cinema tá, e assistir filmes em casa. O audiovisual, ele tem essa conotação da diversão. O que pode ser bom, pode ser bacana, porque esse significa que vocês estão um passo mais avançados que outros setores de atividade no desenvolvimento do gosto. Isso é bem bacana. Agora, das práticas que estão associadas à cultura, nenhuma delas, que foi associada pela população com cultura, nenhuma delas a população tem o hábito de ir. Todas elas estão abaixo de 9%. Ou seja, a cultura é algo que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é. E a única prática que foi associada à cultura, mas também com a dimensão de informação, a única que tem um índice maior do que 9% é a de práticas de religião. Isso traz para a gente algo que a gente sempre fala, mas tenta fugir e tal, e que fundamentalmente desenvolve a questão, que é a religião ela forma o sentido do brasileiro. Isso é um fato. A gente olha o mundo a partir dessa lente, ainda que você não seja um praticante religioso. Isso está na nossa Constituição de sentido diário. 1. 2. A religião, para muitas pessoas, supre o que, teoricamente, a cultura tem o papel de suprir, que é a inclusão, que é a troca de informações, que é a autorrealização e uma série de outras questões. Né? Esse mapa estatístico, inclusive, eu confesso que eu
é bem doido o que eu vou dizer, mas, enfim, eu vou dizer. Eu me emocionei quando eu vi. Por quê? Porque eu falei, gente, dá para entender algumas coisas muito sérias que a gente só esbarrava a partir dessa compreensão. Cultura é algo, a palavra e tudo que vem, que tem um juízo de valor histórico muito ruim, que a gente desenvolveu de uma forma muito pesada. E que tudo que está associado a essa noção de cultura cria dificuldades e, principalmente, cria uma dificuldade de execução mesmo. E aí, como a gente não se fala, né, que é a conclusão da primeira pesquisa, que entre os setores de atividade, segmentos, e entre os próprios atores dentro de uma mesma cadeia produtiva, a gente não se conversa. Então, o produtor detesta o artista, que detesta o patrocinador, que detesta o artista também, que reclama do governo, né? E que fala mal da imprensa, que, por sua vez, fica fazendo crítica do artista. E assim a gente vai, né? E assim a gente vai. Então, a gente não tem a noção de corpo. E é uma das questões que nos atrapalha profundamente. Né? Que os setores que conseguem se desenvolver, inclusive, desenvolvem essa noção do corporativo, né? Do corpo mesmo, a ideia de corpo. Então, é uma questão que a gente precisa pensar. A gente chega, e aí eu estou acabando, prometo, estou finalizando, mas a gente chega a 4 perfis e a nossa hipótese inicial desconfirmada. Então, o que eu pensava? Que uma determinada atitude fazia com que a pessoa tivesse um determinado comportamento de consumo cultural. Na verdade, é o contrário. E aí eu me emocionei mais ainda. O comportamento cultural leva a atitudes bacanas. A atitudes. É o comportamento, é o consumo cultural que desenvolve atitudes nas pessoas. É bem louco afirmar isso. Até hoje, para mim, eu falo e eu fico pensando, porque isso se comprovou estatisticamente da seguinte forma. Eu tenho aqui os 4 perfis que a gente chegou. Esse não consumidor, eu me arrependo até hoje de chamar de não consumidor, tá, gente? Mas era uma coisa assim, tem que dar um nome, ficou não consumidor, porque ele não consome práticas culturais. Mas, teoricamente, ele consome. Ele consome por meio da religião, das práticas religiosas. Tá? Então, isso aqui é lamentável, esse título, me perdoem, mas eu chamei de não consumidor, está publicado, vai ficar assim por enquanto. Este cara, ele se caracteriza pelo quê? Por não consumir nenhuma prática cultural na média da população brasileira, todos abaixo. A única coisa que ele consome acima da média que ele frequenta, portanto, é a prática religiosa. O perfil atitudinal dele, que são os valores dos quais a gente parte, que é a pesquisa do Shalom Schwartz, se destaca por achar importante estar no poder. E aí a gente tem que, para este grupo especialmente, as questões que eles mais curtem são assistir a programas de TV, ouvir rádio, praticar uma religião. De preferência, programas de TV e rádio associadas a esta prática religiosa. Ok? Isso talvez para vocês seja interessante, né? O segundo perfil, que é 33% da população, é o tal do consumidor de cinema, que a gente nomeou como consumidor de cinema, que são aquelas pessoas que vão ao cinema acima da média da população brasileira. Perfil atitudinal, o importante é estar no comando, e aí tem lá no livro bonitinho o que isso quer dizer. Cinema e internet são as atividades que mais gosta. Beleza? O consumidor de festas, que é um perfil bem brasileiro esse, a gente comparou com alguns comportamentos do mundo todo e tal, esse tem uma característica bem brasileira, não o consumir festas, mas como que ele se realiza. Ele tem ali como perfil atitudinal considerar importante ouvir as pessoas, bacana, porque o cara está na festa, parece que faz sentido, né? Isso. E ele não realiza nenhuma outra prática além de festas. Como a gente caracteriza esses dois grupos? Eles consomem, o caso de cinema e o caso de festas, consomem cinema e festas, respectivamente, acima da média de consumo desse tipo de atividade da população brasileira. E o último, que é o praticante cultural, que também gosta de cinema, mas ele só não vai mais ao cinema do que o consumidor de cinema, né? Ele
tem como valores prioritários a benevolência, a autonomia, o universalismo e hedonismo, dentro lá do questionário. Um resumo bem leviano, o que eu poderia dizer a respeito disso? Que o praticante cultural, aquele que se envolve dentro das malhas e das práticas culturais, ele se torna um cidadão melhor para a coletividade, porque ele tem valores atitudinais, individuais e coletivos mais harmônicos no que diz respeito a essa coletividade. E, por fim, a última coisa, essa é a tela só de representação das práticas que a gente avaliou. A primeira bolinha, a branquinha, é a média brasileira. A segunda é o que eu chamei de não consumidor, ela deveria ser azul. A terceira aqui é um verde, sei lá, é cinema. Pode olhar que no segundo, que o consumo é cinema, a gente tem um 93% de consumo gigantesco, né? Acima da média. O terceiro, que é o consumidor de festas, e o último, que é o verdinho pistache. Os meninos sabem o que é verde pistache? Sempre me criticam quando eu falo verde pistache. Sempre alguém fala, não sei o que é verde pistache. O último, verdinho, ele é o praticante cultural. Então, a gente tem aí uma predominância dele exatamente porque ele consome as coisas acima da média da população. Bom, gente, eu tentei, no geral, trazer alguns dados para instigar, para a gente poder discutir depois. Então, muitíssimo agradecida pela paciência. E os livros estão lá no site. Quem vem agora, gente? É o João? É o João? Vem, João.